Bom dia, estamos iniciando mais uma aula Bom e dia. no nosso conteúdo de hoje nós vamos continuar para finalizar, enfim, o conteúdo de morfologia, que é, como a gente estava falando, bem grande, tem vários assuntos relacionados, mas hoje a gente consegue finalizar. Deixa eu compartilhar aqui com você a, o documento. Eu mandei ontem para o seu e-mail, tá? Uhum. O E eu material, não sei se vi. você viu. Aí já vai estar o de hoje também, que você falou, não foi? Ou não? Não, esse de hoje eu não O mandei ainda. final. Não mandei, Ah, eu tá. mandei, eu mandei esse de agora que a gente vai ver, que é o Aham. de morfologia. Eu preciso dar Sim. só uma revisada nesse de que a gente vai estudar hoje também, que é o de tipologia textual, e aí eu mando para você, tá? Tá. Me diz aí se você já tá conseguindo ver. Aham, já apareceu aqui. Tá. Então vamos lá. Vamos falar da classe das conjunções hoje, tá? Ontem nós vimos que as preposições, a classe de palavra da preposição é aquela classe que é utilizada para unir palavras dentro de uma oração, né? Que ela faz a união de termos, né? Um termo e outro dentro de uma oração. E a conjunção, tá? Ela também conecta as palavras dentro das orações e ela também tem a característica de conectar orações. Por isso que quando nós formos estudar orações subordinadas e orações coordenadas, nós vamos ver que o uso das conjunções é essencial, tá? Na verdade, sabendo a classificação das conjunções, fica mais fácil de classificar as orações subordinadas e coordenadas, tá certo? É Uhum. lógico que eu não vou falar uma por uma das conjunções. Eu preparei um quadro, deixei aqui no material para você dar uma olhadinha depois, tá? Mas é importante ressaltar que as conjunções são classes invariáveis, isso significa que elas não se flexionam como as outras classes gramaticais. Ela não se flexiona em gênero, número, pessoa, tempo, modo, como as outras classes, mas ela tem uma classificação, tá? E essa classificação é importante a gente saber, porque de acordo com a função de cada uma dessas conjunções, nós vamos entender e associar melhor as orações coordenadas e subordinadas, tá certo? Então, só a nível de classificação, exerce a função de conectar palavras dentro de uma oração e também orações entre si. Dessa forma, estabelece uma relação de coordenação ou subordinação, tá? E ela se classifica justamente assim. Existem as conjunções coordenativas e subordinativas. Por isso que existem as orações coordenadas e subordinadas, tá? Dentro das coordenativas, nós temos as conjunções aditivas, que dão uma ideia de complemento de uma ideia a outra, tá? Adição, complementar. Temos as adversativas, que a gente lembra do nome adversário, adverso, que é algo contrário, não é? Que dá uma Uhum. ideia contrária à outra. Alternativa, uma coisa ou outra. Conclusiva, que dá uma ideia de conclusão, não é? Uma oração concluindo a outra. Explicativa, por quê? Pois, não é? Que dá uma ideia de explicação. Essas são as coordenativas. E as subordinativas, temos as integrantes, normalmente a conjunção integrante mais utilizada é o que? Lembra do que eu mandei lá no WhatsApp para você? Uhum. Pode ser conjunção, pode ser interjeição, pode ser preposição, pode ser pronome relativo. E aí, como é que a gente vai saber? Entendendo a função que aquela palavra ela está exercendo dentro daquela oração. Então, se a gente entende a função, isso aí já cai em sintaxe. Se a gente entende a função, a gente entende o que ela é. Se é uma conjunção, se é uma preposição, se é um pronome, tá certo? Tem as temporais, que dão ideia de tempo, as finais, que dão ideia de finalidade, proporcionais, uma ideia de proporção, causais. Então, veja só, o próprio nome
a própria classificação já nos diz mais ou menos qual é a ideia que aquela conjunção ela vai estar passando dentro da oração, tá? Então, condicionais, ideia de condição, comparativas, comparação, conformativas, uma conformidade, consecutivas, uma ideia que dá continuidade à outra, e concessiva é uma ideia que é contrária à outra, embora uma não anule a outra. É uma concessão, Tá. tá? Então, essa é a classificação. E embaixo eu coloquei aqui, ó, um quadrinho, tá? Com as orações, com as conjunções subordinativas e coordenativas, as principais. Lembrando aquilo que eu já falei para você nas aulas passadas. Não é uma palavra a gente não vai analisar a palavra isoladamente, não é? A gente tem algumas as classificações e mostra as palavras dentro das classificações, mas dependendo do contexto, a palavra ela pode ser uma outra classe gramatical. Então a gente tem essa classificação assim, mais a nível de informação, tá? Só que quando vai para a prática, pode mudar um pouquinho isso aí, ok? Uhum. Então, aqui eu coloquei e vamos já para as questões, tá? Falando das conjunções aí. E normalmente questões de concurso sempre trabalha muito com a função das conjunções, tá? Que essa, Uhum. qual foi a ideia que essa conjunção quis passar? Qual é a função dessa conjunção dentro dessa oração? Ok? Então vamos lá. Questão de número 1. Temos aí uma tirinha, o gênero misto, né? Verbal e não verbal. E temos um neto conversando com o avô. Vovô, estou super. Uma neta, na Antenado. verdade, eu acho. Vovô, estou super antenada nas novas tendências, nos avanços, na modernidade. Aí o vovô fala: apesar da aparência, sou um homem ultramoderno. Então vamos dar umas voltas por aí. Pega minha calça rancheira lá no armário. Então vamos lá. Na fala do personagem, no segundo quadrinho, apesar da aparência, veja que apesar aí está grifado, apesar e Aham. da, não é? Sou um homem ultramoderno. A expressão destacada estabelece entre as informações relação de sentido de. Então veja aí. Na verdade, a expressão destacada ela é formada por uma conjunção, tá? Temos ali também uma preposição, que é a contração da preposição de com o artigo a, que faz da. A gente viu isso ontem, na aula de ontem, não é? E o que é essa Sim. expressão aí? Qual é a ideia que essa expressão, formada por essas duas palavras, quer passar dentro da relação entre uma oração e outra? Ok? É isso que a questão quer saber. Uhum. Apesar da aparência, sou um homem ultramoderno. Então, é isso aí, quer passar uma ideia de comparação, finalidade, consequência, conclusão ou concessão. De cara aí, o que você eliminaria? Comparação, finalidade, Tá, vamos lá. conclusão. Você eliminaria comparação, não é? Porque Uhum. não realmente não está comparando uma coisa a outra, não é? Finalidade, porque a segunda, uma oração e outra não estão exercendo relação de finalidade, não é? Aham. Ou lembrar de, quando a gente fala em finalidade, lembrar de objetivo, não é? Uma finalidade, um objetivo. Qual outra você falou? Conclusão. Conclusão. Também uma ideia não está concluindo a outra. Então, a gente ficou com consequência Eu acho e concessão. Sim, que você acha? consequência, apesar da aparência, eu acho que consequência também não é. Também não é Então, você acha que seria concessão. concessão. Ah. Ó, lembrando da ideia do que é uma concessão, né? Quando um fato é oposto ao outro, sendo que um não anula o outro, tá? Uhum. Apesar da aparência, sou um homem ultramoderno, né?
embora eu tenha essa aparência, eu sou um homem ultramoderno. Mesmo que eu tenha essa aparência, eu sou um homem ultramoderno. Então, essa é a ideia da concessão, certo? Sim. Então, também não é, você está certa, não é consequência, porque um não está mostrando a consequência de outro, não está sendo apresentado como consequência de outro, seria justamente a concessão, ok? Uhum. Mais tranquila essa, né? Então, vamos marcar aqui letra E. Alguma dúvida até agora? Não, né? Então, vamos lá. Número 2. Se você tem o hábito de pegar no saleiro e polvilhar a comida com umas pitadas de sal, é melhor pensar 2 vezes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou esta quinta-feira que um adulto consuma por dia menos de 2 gramas de sódio, ou seja, menos de 5 gramas de sal, para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares. Pela primeira vez, a OMS faz recomendações também para crianças com mais de 2 anos de idade para que as doenças relacionadas com a alimentação não se tornem crônicas na idade adulta. Neste caso, a OMS diz que os valores devem ainda ser mais baixos do que os 2 gramas de sódio, devendo ser adaptados tendo em conta o tamanho, a idade e as necessidades energéticas. Para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares, para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares. Então, está aqui destacando uma parte que vem do texto, tá certo? A palavra para, que é essa conjunção aqui, que está na frase, expressa o seguinte significado: para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares. Para que foi usada essa palavra para aqui? Com qual intenção? Com qual significado? Tá? É uma intenção de oposição? Não. Não. Lembrando, né? Conjunções opositivas, normalmente o mais, entretanto, porém, todavia, não é? É uma ideia de finalidade, um objetivo? Não sei. Vamos deixar em aberto. Causalidade é uma causa. Aí, utilizar o para aí está indicando uma causa? Não. Não está indicando causa, não é? Comparação? Não, tá comparando. Também não é comparação. Eita, eu botei amarelo aqui, peraí. Também não é comparação. Temporalidade? Está dando uma ideia de tempo, de relação de tempo? Então, pela eliminação, a gente ficou com Finalidade. finalidade. Então, era isso que eu ia falar. Vamos substituir aí essa conjunção para com o objetivo. Com o objetivo de reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares. Tá vendo? Então, justamente, tá dando uma ideia de finalidade. Ok? Ok. E aí, se a gente conhece lá aquele quadrinho com as orações, ó, eu quero ir já para a oração subordinada. Com as conjunções subordinativas e coordenativas, a gente já vai ter um pouco mais de familiaridade no momento de indicar qual é o sentido que cada uma dessas conjunções está passando. Tá bom? Vamos lá, questão de número 3. Essa questão aí me pegou quando eu estava preparando o material. Preciso ser bem sincero, tá? Me pegou e me pegou mesmo. Eu precisei dar uma olhadinha aí, porque ela é bem casca de banana mesmo. Mas vamos lá. No alto da noite do Rio de Janeiro, luminoso e generoso, o Cristo Redentor estende os braços debaixo desses os braços.
Ponto. Debaixo desses braços, os netos dos escravos encontram amparo. Uma mulher descalça olha o Cristo lá embaixo e, apontando seu fulgor, diz muito tristemente: Daqui a pouco não estarei mais aí. Ouvi dizer que vão tirar ele daí. Não se preocupe, tranquiliza uma vizinha. Não se preocupe, ele volta. A polícia mata muitos e, mais ainda, mata a economia. Na cidade violenta soam tiros e também tambores. Os atabaques, ansiosos de consolo e de vingança, chamam os deuses africanos. Cristo sozinho não basta. Então vamos lá. Na construção, deixa eu até grifar aqui. Na construção, a polícia mata muitos e mais ainda mata a economia. A conjunção em destaque é a conjunção e, tá? Estabelece entre as orações, entre uma oração e outra, qual a ideia, tá? Primeiro vamos tentar entender o que essa oração aí, o que esse período aí composto está querendo dizer para a gente. A polícia mata muitos e mais ainda mata a economia. O que você entende que isso aí quer dizer? Que a economia mata mais do que a polícia. A polícia mata muito, não é? Mas a economia mata mais. Não é isso que está querendo dizer aí? E mais ainda mata a economia, não é? Então vamos lá. A gente quer saber o que esse E aí, qual é a conjunção, a ideia que esse E aí está estabelecendo entre uma frase e outra. A gente já entendeu o que a frase quer dizer, que a polícia mata muitos e a economia mata mais. Porém, não é mais a economia ainda mata mais. Então, esse E aí estabelece uma relação de adição de ideias, adicionar uma ideia a outra? Pode ser, pode deixar ele quietinho, né? Pode ser, vamos deixar quietinho. Estabelece uma relação de oposição? Não, eu acho que não. Você acha que não? Tá, então vamos Não, para C. Estabelece uma relação de conclusão? não. Conclusão a gente já descarta, porque olha, polícia mata muitos, logo a economia mata mais. Não é a ideia não é essa de conclusão, não é? Estabelece uma ideia de uma relação de explicação? Não. Não, a economia mata, a polícia mata muitos porque a economia ainda mata mais. Também não seria isso. Estabelece uma relação de consequência? Não. Também não, tá? Então, pela nossa lógica, a ideia aí seria uma ideia de adição, não é? Sim, mas esse oposição, sei lá. Veja bem, quando eu estava preparando o material e analisando, eu fiz como você, eu fui direto na ideia da adição, tá? Primeiro porque na classificação das conjunções, o E aparece aí como uma ideia de adição, né? Gosto de arroz e também gosto de feijão, né? Uma ideia de adição. Só que veja só, o que que essa frase aí está querendo dizer para a gente? Que a polícia mata muitos, só que a economia mata mais. Mas a economia mata mais. Entretanto, mais ainda mata a economia, tá? Então, esse E aí, por mais que quando a gente estuda lá no quadrinho, a gente saiba que o E pode se comportar como uma conjunção que dá uma ideia de oposição, tá? Desculpa, uma conjunção que dá uma ideia de adição, nesse caso aí, esse E veio como uma conjunção que dá uma ideia de oposição, tá? Que dá uma ideia de que um fato está se opondo, se sobressaindo ao outro, que está ganhando mais importância, que está tendo mais relevância do que o outro. Então, no meu erro lá, eu marquei a adição, certo? Só que a ideia expressa aí, dentro desse contexto, da forma como a frase foi, que as orações foram escritas, que esse período foi escrito,
temos aí uma ideia de oposição. Dúvida? Não. Mas essa foi bem Uhum. incisiva, né? Foi bem. Então é É. isso. Acho que temos aí hoje temos 3 questões de conjunções e vamos agora para as interjeições, tá? O que é a interjeição? Interjeição é aquela classe de palavra que expressa um estado emotivo, um susto, alegria, medo, admiração, espanto, tá? Como tem sentido completo, a gente pode utilizar apenas uma interjeição e ela já tem o sentido completo. Então, ela pode constituir-se de uma palavra-frase, tá? Ela tem o seu sentido completo, então ela mesmo já caracteriza-se como uma frase, tá? Então, por exemplo, uau, opa, ui, ai, eita, vixe, que o vixe já é mais, não é tão gramatical, é mais da oralidade, não é? Então, as Uhum. interjeições, que é a última classe de palavras que a gente está estudando, as interjeições exprimem sentimentos. Então, nós conseguimos ver muito as interjeições em textos narrativos, né? Quando está exprimindo a fala de algum personagem, um gênero textual que vem muito às interjeições são as tirinhas, tá? Às vezes em anúncios publicitários, em propagandas, ok? Então eu trouxe aqui, ó, uma tirinha embaixo. Ah, tá. Falando sobre a classificação. É difícil classificar as interjeições, pois uma mesma palavra pode expressar sentidos diversos, dependendo do contexto em que é empregada. Porém, existem sentidos que podem ser expressados pelas interjeições, tá? Sentido de advertência, alegria, animação, alívio, dor, silêncio, medo, desejo, dúvida e por aí vai, tá? Não existe uma classificação exata, porque as interjeições elas podem mudar de acordo com a frase ou com a oração que ela está constituindo. Então, a interjeição a pode ser uma interjeição de admiração, não é? Pode ser uma interjeição de espanto, de alegria, de dor, depende do contexto ali onde ela foi colocada. E aí eu trouxe Uhum. uma tirinha para a gente dar uma analisada. Ó, temos aí. Snap, ai, snap, ai, snap, ai. Aí ele pensa, mais uma. Snap, ai. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Então veja bem, aqui vamos analisar só o primeiro quadrinho. Aqui no primeiro quadrinho nós temos a palavra snap e a palavra ai. O que você acha que é interjeição aí? Uai. Why, que é uma classe de Aham. palavra que está representando um sentimento de dor, né? E o snap? Snap a gente vai ver quando for estudar figuras de linguagem. Snap é a representação gráfica de um som. No caso dessa tirinha aí, é a ratoeira que está batendo no dedo dele, não é? Ou pegando em algum lugar. Então, a essa figura de linguagem aí, nós damos o nome de onomatopeia, que é quando nós temos a representação gráfica escrita de um som, tá? Então, não vamos confundir onomatopeia com interjeição. Interjeição é aquela palavra que dá uma ideia de expressar um sentimento, e onomatopeia, que também aparece muito nos quadrinhos, nas tirinhas, é a representação escrita de algum som. Ok? Sim. Então, com isso, tem alguma dúvida em relação ao que foi passado até agora? Não. Não, né? Então, com isso, nós fechamos o nosso conteúdo de morfologia, de classes gramaticais, tá? Finalizamos as 10 classes gramaticais. O que eu deixo aqui para finalizar essa aula é que a gente precisa prestar muita atenção, é o que eu venho falando sempre, em como determinada palavra está empregada, a função que ela está exercendo naquela oração, porque às vezes a mesma palavra ela pode ser classificada como uma classe de palavras diferentes, em classes de palavras diferentes.
Uma mesma palavra pode ser se classificar como mais de uma das classes. Então, é necessário ter cuidado e analisar. E essa análise, ela vai ser feita de maneira mais detalhada quando a gente estiver estudando sintaxe, tá? Que uma coisa é dependente da outra, ok? Então, nosso próximo conteúdo, depois que a gente estudar o que vai estudar hoje ainda, vai ser sintaxe, nós já vamos começar com sintaxe, que é muito importante e que está muito aliada a essa questão de morfologia. Então, por hoje, vamos finalizar esse conteúdo de morfologia, enfim, e vamos começar o próximo, que já já eu começo a gravação.